Olá, galera, como estão vocês? Tudo em paz? Estamos aqui com mais um programa, mais um episódio no Prumo, no seu domingo pela manhã. E hoje estamos aqui com uma pessoa interessantíssima, é um arquiteto que não faz tanta arquitetura, mas ele engrandece muito nossos projetos e vem escrevendo uma linda história para a nossa cidade. Conta aí, Drico, quem é o nosso convidado de hoje? Bom, o nosso convidado de hoje é o vencedor do Prêmio Internacional da Arquidaily. O prêmio da Arquidaily chama-se Next Prizes 2025. O escritório dele, Arquivo Salvador, realiza um trabalho interessantíssimo que vocês vão descobrir nos próximos minutos e espero que vocês curtam. Sejam muito bem-vindos, meu amigo Pedro Alban. Olá, gente. Obrigado. Prazer estar aqui. Pedro, desde o relatório Nosso Futuro Comum, da Grow Brundtland, em 1987, o termo sustentabilidade foi cunhado. E hoje, sustentabilidade é um tema incontornável na sociedade. E vocês, Arquivo Salvador, ganham um prêmio justamente nessa área. É um prêmio que vem para Salvador, vem para a arquitetura de Salvador e que vem para a sustentabilidade. Queria que você desenvolvesse um pouco sobre isso. Me conte, meu amigo. Obrigado, Adriano. A Arquivo está quase que num subtema da sustentabilidade, né? Então, acho que dá para dizer que a sustentabilidade dentro da arquitetura nos últimos anos, ela focou muito em entender como é que os edifícios poderiam emitir menos durante a fase de operação, né? Então, como é que eu boto placa solar para gastar menos ar-condicionado, ou como é que eu boto ventilação natural para consumir menos ar-condicionado, lâmpada LED, torneira com redução de ar. E isso resolve uma parte do problema, mas uma parte menor se a gente tem que resolver o nosso problema nos últimos 10 anos, né? E o discurso da sustentabilidade na arquitetura fez muito pouco em termos da sustentabilidade do carbono incorporado. Esse carbono primeiro que eu falei é o carbono operacional, ou seja, durante a fase de operação do edifício, ele é emitido, mas tem um outro carbono incorporado que é o que está incorporado nos materiais de construção, né? Isso quer dizer o carbono que está no tijolo, que foi utilizado para queimar o tijolo, que foi utilizado para derreter a areia para fazer esse vidro, para todos os materiais, basicamente, e que quando o meu edifício está pronto, ele basicamente já emitiu todo esse carbono, né? Então, diferente do carbono operacional, que cada ano que meu edifício funciona, eu gasto um pouco mais de ar-condicionado e tal, o incorporado eu pago à vista. Quando o edifício está pronto, o carbono todo já foi emitido. E por isso que ele é um problema muito grande, assim. E aí a Arquivo vai tentar, tem várias maneiras de tentar resolver isso, os materiais reciclados com algum nível de sucesso, mas também muito de insucesso, tentam resolver isso, mas a Arquivo está bem no campo específico dos materiais reutilizados. Então, qual é a diferença de reutilização e reciclagem? Vamos pensar uma porta. Reciclar uma porta é pegar essa porta, tirar ela de uma casa, triturar essa porta toda e fazer isso virar uma placa de MDF, por exemplo. Então, o que acontece aí? Eu emito muito durante o processo industrial, porque eu preciso triturar, eu preciso de resinas para colar esse MDF de volta. 2, eu transporto muito, geralmente, então boa parte da reciclagem do mundo acontece na China. Então, você tem que imaginar que, às vezes, na verdade, são centenas de portas, milhares de portas que estão indo para um lugar muito longe. E aí eu também tenho uma emissão de transporte. E, geralmente, eu emprego relativamente pouco, porque é um processo muito industrial. O reuso é o contrário disso. Então, o reuso eu tirei a porta de minha casa. Eu, por exemplo, botei essa porta na OLX. Uma pessoa comprou e botou essa porta na sua casa. Como é que a gente fala dessa diferença? Reciclagem é uma prática de revalorização de resíduos. Então, a porta ela passou a ser lixo, foi triturada e virou um produto de novo. Reuso é uma prática de redução de resíduos. Então, no momento que eu peguei minha porta, tirei, botei no LX e vendi, isso nunca foi lixo, né? E aí, a Arquivo está nesse aspecto, está bem dedicada ao reuso de materiais de várias maneiras possíveis. Então, a gente faz desmontagem de edifícios, a gente auxilia os arquitetos a reinserir nas suas obras, de um ponto de vista resolvendo as questões de logística, resolvendo as questões práticas. Tem uma parte de desenho de mobiliário, aí realmente tem muita coisa que a gente faz, mas o que une essas coisas todas é o reuso.
A gente vai aprofundar cada um desses temas aqui, que são, para mim, riquíssimos de antemão. Mas quando você fala em logística, basicamente é ir lá, pegar o material, recolher o material e levar, ou não? Não só. Imagine, por exemplo... Eu queria entender, na prática mesmo, como é que funciona, né? É isso. Assim, a gente já conversou aqui um pouquinho, então minha cabeça já... foi e voltou 1000 vezes. Mas eu acho que a maioria até dos arquitetos, eles não sabem como funciona na prática, né? Então, se, por exemplo, meu esposo faz obra para mim, faz obra para vários escritórios aqui em Salvador, e ele já conhece arquivo. Ele já entra em contato e ele fala assim, o pessoal já não quer essas portas que dividem o living da varanda. Então, peraí que eu vou ligar para arquivo. O pessoal fala, eu quero vender, como é que eu faço? Lucas, vou ligar para arquivo. Ele mesmo já consegue desenrolar isso para o cliente, mas muita gente não sabe, entendeu? Que isso também não é só de você, o desuso, né? Você também, eu acho que é bacana ter a questão do uso. Eu queria entender na prática, bem didáticozinho, assim, que eu acho que isso alcança bem, assim, os moradores mesmo, que não vão ter profissionais... certeza. E os arquitetos, E os demais arquitetos. E os engenheiros que estão fazendo também as obras e estão ali demolindo e às vezes não sabem nem para onde vai isso. Eu acho que a gente teria que resumir os braços, né? Mas assim, resumindo o braço de operação principal do arquivo, eu resumiria ele numa equação. O que é essa equação? Custo de desmontagem mais custo de transporte mais custo de estoque, considerando risco, é inferior ao valor de revenda. Então, a Arquivo ela é um revendedor de materiais reutilizados, mas não qualquer material reutilizado. Então, um material que custa mais para eu desmontar do que eu vou conseguir revender, eu simplesmente não posso trabalhar com ele. É o caso das esquadrias que dividem as salas das varandas, por exemplo. Então, esquadrias novas, imagine, os prédios em Salvador eles são feitos todos com varandas enormes e salas relativamente pequenas, já sabendo que o primeiro comprador vai entrar ali, vai tirar aquela esquadria, vai botar um reiki, que é um sistema de janela de vidro na varanda, e vai integrar a sala e varanda. Essas esquadrias são caríssimas, custam muito para as construtoras, esse valor é repassado para os compradores. Ainda assim, elas são retiradas nos primeiros meses que um edifício é entregue, elas não têm valor de revenda. Por que elas não têm valor de revenda? Primeiro, porque se todo mundo está querendo integrar a sala e a varanda e ninguém está querendo desintegrar, eu tenho um descompasso de oferta e demanda. As pessoas simplesmente não estão comprando aquele tipo de coisa porque elas estão fazendo outra coisa. Segundo, muitas vezes os trilhos dessas esquadrias subiram pelo elevador de obra, então são trilhos de 4 metros, e eles não descem pelo elevador normal. O que isso quer dizer? Que quando eu vou descer... eu não vou... Porque isso não se paga. Então, o que acontece é que no momento de desmontar, eu corto aquele trilho. Se eu cortei aquele trilho, eu perdi ali mais da metade do valor da esquadria. Então, esse tipo de coisa acontece e faz com que isso não tenha um mercado. Então, no resultado do arquivo, que provavelmente seu marido sabe, é que às vezes a gente vai num apartamento gigantesco, olha o apartamento todo e fala assim, olha, a gente vai desmontar os puxadores das gavetas, porque o resto todo não vale a pena. Então, é uma conta que vale a pena para menos materiais do que a gente espera. Mas ainda tem muitos materiais que valem. Então, por exemplo, a Arquivo hoje em dia é o revendedor principal de pisos de taco da cidade e de assoalhos de madeira. O que acontece com o assoalho de madeira? Boa parte dos prédios dos anos 60, 70, 80 em Salvador foram feitos com assoalhos de pau d'arco. Esse assoalho você não consegue comprar hoje em dia na madeireira, porque o pau d'arco da madeireira já não é o pau d'arco de Mata Atlântica, é um pau d'arco que vem do Pará. Portanto, ele não bate a tonalidade. Então, sempre que você quer, por exemplo, integrar sua varanda na sala e você vai ter que expandir aquele piso de madeira da sala para a varanda, você deveria comprar um assoalho de madeira de demolição se você quiser manter a tonalidade. Aí, nisso, a gente acha um mercado. O Otton, que é o hotel dos anos 70 de Salvador, que agora está passando por um retrofit da Moura do B, tinha espelhos, esses espelhos são da L'Atelier, que é a fábrica de móveis do Jorge Salzuspin, em todos os quartos, 280 quartos de um hotel. Então, quando a Arquivo pega esses espelhos que passaram 50 anos em Ondina, que é o lugar com mais salitre de Salvador, e não tem um ponto de ferrugem,
Então, muitas vezes a gente entende que o material reutilizado ele é, inclusive, de uma qualidade melhor, superior ao material que a gente está encontrando no mercado hoje. E aí a gente acha um mercado. Então, tem muitas situações onde ainda é viável reutilizar, ainda que muitas das vezes que as pessoas entram em contato com o arquivo, a resposta vai ser um não, ou a resposta vai ser não. O arquivo não tem interesse em comprar esse material na sua mão, mas a gente pode fazer a retirada na garagem sem custo e economizar o bota fora. Então, também tem várias propostas de modelo de como a gente adquire os materiais e tem várias propostas de modelo de como esses materiais voltam a circular no mundo, né? Isso é fantástico. Eu acho interessante, eu queria ressaltar e sublinhar esse comportamento farsesco que a gente tem aqui em Salvador, eu não sei se em outras capitais também tem, de se emular que somos ricos, que somos milionários, de colocarmos uma sala minúscula, uma varanda enorme, fecharmos todos, alterar a fachada, já que se estão tanto batendo na tecla de alterar a fachada e tal, alterar uma fachada, colocar o vidro retrátil e depois jogar fora, descartar essas esquadrias. É um absurdo. A construção civil, ela consome, das áreas de trabalho na sociedade que mais retiram recursos da natureza. Parece que é cerca de 75%. E a gente está com mais de metade de não reaproveitamento. Nesse sentido, o arquivo faz absolutamente atual. E aí minha pergunta é, de 87, quando saiu o relatório Nosso Mundo Comum, sustentabilidade bombou, em 92 acontece a Eco no Brasil, parece que há um certo cansaço do termo dentro da sociedade do ponto de vista de ecologia. Há grupos agora absurdamente, do meu ponto de vista, obviamente, contrários a isso daí. Vocês têm enfrentado algum tipo de resistência? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, assim, se eu for falar no global, a gente ainda está muito longe do que a gente deveria estar, assim. Falando do específico da Arquivo, a Arquivo ela não tem o objetivo de convencer ou converter pessoas. Em que sentido? Então, eu sei que se a pessoa não quer o material reutilizado ou que ela não quer a sustentabilidade, de alguma maneira ela vai no arquivo, ela vai comprar esse material vai entrar na obra dela e o primeiro microproblema que aquilo der, isso vira uma grande coisa. Então, assim, a experiência da Arquivo basicamente, a gente trabalha muito com clientes que já têm clientes, assim, tanto grandes construtoras, mas, assim, clientes que já têm algum interesse na sustentabilidade. E o que a gente está mostrando para essas pessoas olha, reutilizar materiais não só é uma maneira de você falar de sustentabilidade, mas talvez a melhor maneira possível de falar isso. Então, é uma maneira muito mais relevante do que você botar o bicicletário no lobby do seu empreendimento. A parede verde. A parede verde. Então, a gente está mostrando para pessoas que já têm um interesse em sustentabilidade maneiras de não fazer o greenwashing, né? Maneiras de, olha, esse é o jeito que, de alguma maneira, você deveria estar procedendo. E nisso, a gente tem tido uma aceitação bastante interessante. Não vou dizer que ela é global. A gente tem parceiros muito grandes, como é o caso da Civil, que realmente abraçam. A gente tem parcerias com construtores que são muito menores a nível de ambição, mas tem tido uma aceitação bem interessante, assim. Vem cá, Pedro. Agora, eu e Bela estamos perguntando. Bela fez a pergunta no início, pouco antes do programa começar, e você fez uma descrição interessante, até para que as pessoas entendam o que é Arquivo Salvador, que você falou que... Vamos lá. Arquivo tem alguns braços, mas, assim, em resumo, a ideia da Arquivo é simplificar o reuso de materiais. Então, o que a gente quer, enquanto utopia, é que, para um arquiteto trabalhando em Salvador, no Brasil, hoje em dia, porque a gente também tem uma escala nacional, seja tão fácil prescrever um material de segunda mão em um projeto quanto é, hoje em dia, prescrever um material novo. Essa é a ideia. E isso exige resolver entraves logísticos, entraves normativos, entraves políticos, mas também fornecer esses materiais com uma qualidade melhor. Então, por exemplo, muita gente aqui já foi num ferro velho. A experiência de ir num ferro velho, por mais que ali tenha muita coisa interessante, é uma experiência hoje em dia um pouco caótica. Então, você vai, aquele monte de coisa, você tem que... É a palavra, né? A palavra que eu odeio quando as pessoas falam de reuso, que é o garimpo.
Então, primeiro, eu odeio garimpo porque a pior prática que tem acontecido no Brasil hoje em dia, as pessoas associam isso a uma coisa boa, que é reutilizar material, mas tem essa ideia do trabalho, né? As pessoas falam da palavra do garimpo porque tem essa coisa do cara que tá cavando uma mina. E é gostoso, o cara acha mas é uma associação que arquivo quer acabar. Então, arquivo quer que você entre num site, olhe lá a porta, já tem as medidas todas, já tem as coisas, você pega aquela porta e coloque no seu projeto. E que depois você vai comprar isso no arquivo e que arquivo, de alguma maneira, já consiga fornecer essa porta instalada na caixa, com as dobradiças postas, para que seu pedreiro possa botar ela na sua alvenaria. Então, assim, a ideia é reduzir a quantidade de problemas para uma pessoa reutilizar um material. Então, agora, termine. Grande parte do trabalho é ser um brechó de arquitetura. Então, a Arquivo desmonta edifícios que vão ser demolidos na cidade antes das demolições, leva isso para um estoque, cadastra esses materiais todos e fornece isso para clientes, arquitetos e não arquitetos. Tem materiais que são mais de decoração, tem materiais que são de mobiliário, mas tem uma parte grande que são materiais construtivos, portas, janelas, pisos, tetos, enfim. Eu tô com essa pergunta aqui, exatamente isso. Eu acho que também não são... Me corrija. Não é um antiquário, não é um ferro velho, é entre os dois. Não é só desmontagem de edifícios. Por exemplo, hoje a gente está vendo o pessoal comprando casas, principalmente ali Caminho das Árvores, Ondina, para fazer os edifícios. Então, essas casas também vocês fazem. Isso, a gente geralmente desmonta essa casa antes da demolição acontecer. Eu tenho duas perguntas. Pode ser. O máximo de perguntas. É por isso que a gente tá com o Pedro aqui. Então, vocês, depois que fazem, né? Vocês fazem essa busca, né? Vocês conseguem catalogar tudo, coloca num site. E aí a gente pode comprar online ou marcar uma visita no arquivo? Não precisa marcar uma visita. É uma loja que funciona em horário comercial. Você vai lá, vai ter uma pessoa, Leandro vai estar lá para atender vocês, que é nosso funcionário de vendas, que também é arquiteto, então também consegue... Eu acho que também tem uma coisa da experiência na loja física, que é diferente do site, que é... Não sei se vocês já foram vou fazer minha propaganda de graça da Casa Eloy, né? A Casa Eloy é aquele lugar que você vai para comprar uma ferragem. Eu adoro os Reels da Casa Eloy, é um negócio incrível, que tem aquele que o cara liga e aí fala lá com um funcionário, que eu não vou lembrar o nome dele, e fala assim, olha, eu tô precisando de um parafusinho que não é nem muito grande nem muito pequeno para instalar minha TV. Aí ele entra lá no estoque e aí tem uma caixa que tem escrito na etiqueta parafusinho nem muito pequeno nem muito grande para instalar a TV. Genial. E aí, de alguma maneira, mas assim, a experiência da Casa Eloy é essa, né? Você chegar num lugar onde o cara claramente entende de ferragens. E você vai explicar o que você precisa e ele vai te auxiliar ali de uma maneira muito boa. E eu acho que a experiência de ir na loja física da Arquivo também é essa, assim, de ter... funcionários, enfim, Leandro, que é de vendas, mas também os sócios que às vezes estão lá e as outras pessoas que de alguma maneira já fizeram aquilo, já tiveram problemas, já não tiveram problemas e de alguma maneira vão saber, em grande parte das vezes, te auxiliar com o que você precisa. E na prática de projeto, por exemplo, quero usar, trocar as esquadrias de uma fachada, sei lá, tenho 6 esquadrias e uma porta. Aí eu posso fazer das duas formas. Vou lá, vejo o que tem, e aí eu crio o meu vão para o meu projeto. Ou então eu digo o vão que eu tenho e vocês conseguem fazer essa busca para mim. Como é que funciona mais ou menos isso? Diferentes arquitetos têm feito de diferentes maneiras. Então, por exemplo, um arquiteto que a gente trabalha muito é Letícia Grappi. Ela, geralmente, ela usa o ArchiCAD, então ela já fez ali um estudo preliminar, onde ela consegue saber daquele estudo que ela vai precisar procurar no arquivo 6 portas, 3 janelas, e ela tem mais ou menos os vãos dessas janelas e dessas portas, do que mais ela precisa, de uma bancada, do piso, do banheiro, que ela sabe a área. E aí, a partir dessas noções iniciais, ela visita a arquivo com os clientes e escolhe, sabendo que você nunca vai achar exatamente o que você está procurando. Então, a partir do que ela escolhe, ela volta para o projeto e faz as alterações necessárias. Então, tem sempre um diálogo. Então, é diferente do material sempre novo. Então, assim, às vezes, o material vai estar se curvando ao projeto. Então, por exemplo, a gente vai pegar uma porta de 80 e vai cortar ela para virar uma porta de 70. Isso pode ser possível. Às vezes, é o projeto que está se curvando ao material. Então, eu tinha uma ideia de uma porta de 90, mas eu achei uma porta de 1,20 m. Eu aumento o meu vão da porta
que isso sempre vai ser, de alguma maneira, mais econômico na obra, né? Então, assim, quanto menos eu tiver que alterar os materiais... Sim, o material é obra também, né? Então, exatamente. Realmente é um trabalho então tem esse diálogo, de projeto assim. E antecipado. Exato. Como todo Aí, deveria arquitetos ser. que precisam de mais assessoria da gente, a gente tem um serviço de consultoria, onde a gente cobra um pouco para ter esse vai e vem e para também, às vezes, por exemplo... Porque, por exemplo, janela de alumínio, hoje em dia, poucos arquitetos fazem o detalhe executivo dessas janelas porque eles já vêm do fabricante. Sim. A Arquivo pode fazer isso, por exemplo. Então, assim, eu quero essas janelas e eu quero... A Arquivo faz o desenho daquela janela, entendeu? Eu entendi. Então, também a gente, eventualmente, mas aí já é no braço das consultorias pagas. Tem as consultorias não pagas, que é mais como na Casa Eloy. A pessoa chega lá quando, estou precisando de uma porta para fazer uma cabeceira de cama. Uma porta, e aí a gente procura, tal, lá, vai sugerindo. Eu tô fazendo perguntas porque eu não conheço, né? Você tá me devendo me levar, né? E não, mas não só te levar. A Arquivo Salvador tem uma coisa maravilhosa. Eu já fui aluno convidado de Pedro e da equipe da Arquivo, que foi fantástico. Eles dão a aula para vários arquitetos do Brasil inteiro, e é uma aula interessantíssima. E você aprende muito, é muito rico a aula. Eu bati muito papo, acho que Alexandre Prisco também foi outro convidado, teve aqui também convidado aqui do No Prumo. E é muito rico aí, é novo, é interessante. Eu tentei emplacar um projeto pequeno, ainda bati cabeça ali, mas não, sabe, é tentar, é conhecer, é se aprofundar, porque é diferente pra gente, essa parte de recuar a estética, e às vezes isso que você falou é muito importante, às vezes quem vai vencer é o que tá lá pronto. Tanto que eu te fiz até uma pergunta no curso, eu falei, Pedro, e o risco das obras ficarem parecendo um Frankenstein? Eu usei esse termo de ser colagem de vários apartamentos. Amigo, tanto projeto novo que é Frankenstein. Não é? Mas eu acho que de alguma maneira, isso que é uma coisa bem interessante, assim, eu acho que a outra coisa que eu diria que esse olhar estético sobre o trabalho, sobre o... Não, eu acho que uma das coisas muito legais, assim, de por exemplo, não ser um escritório de arquitetura, propriamente no sentido da gente... É porque a gente consegue participar, enquanto arquiteto, de projetos com estéticas muito diferentes. Sim. Então, e eu acho que o portfólio da Arquivo é quase que, hoje em dia, o portfólio dos arquitetos que trabalham com a gente. Então, o estúdio Guil, né, que é Guilherme Magalhães, tem projetos com muito material nosso, onde você olha e você não vê. Você não vê, porque... Os projetos deles são belíssimos. São maravilhosos. Enfim, tem uma lógica da pintura, e às vezes você pega coisas muito diferentes, mas dá a mesma pintura e aquilo ali se disfarça. Então, assim, de um lado a gente tem uma Naelban, que é onde os projetos, tudo mostra mais ou menos de onde veio, né? E as coisas se confundem, até no sentido do Casarão 28, por exemplo, ser um imóvel tombado. Então, eu tenho coisas antigas que vieram de outros lugares, que dialogam com as coisas antigas do próprio imóvel, que é um casarão do século XVIII. E a coisa se confunde tudo ali, mas tudo tem aquela estética. E eu tenho, de um outro lado, os projetos que a gente fez, como, por exemplo, o Gabriel Magalhães, com o Guilherme, com a Fogel Reis e Sá, onde o reuso está muito mais discreto ali, né? Então, eu acho que as duas abordagens são possíveis mesmo. Sim. E aí, eu acho que a outra coisa que o Arquivo fala é que, assim, para os arquitetos que não têm essa prática, começa de pouco. Começa em um apartamento todo, bota uma porta, ou bota uma banca... Sabe, faz uma coisa... E aí, depois você vai crescendo e pode ser em algum momento que você já esteja confortável para fazer uma casa onde todas as esquadrias são. Isso entra com louças, com... Isso. Com acessórios de banheiro também, pendurador de porta. Não, é muito interessante, inclusive, que, por exemplo, um dos grandes clientes da Arquivo, de padrão, assim, são pessoas que estão fazendo casas ou apartamentos para Airbnb. Porque eu acho que o Airbnb tem essa coisa da autenticidade, né? Então, de você não ir para sempre aquele mesmo apartamento, e os materiais reutilizados são uma ótima maneira de você colocar uma coisa ali que tem uma história, né? E aí eu acho que é muito legal, por exemplo, que a gente tem uma cliente que ela comprou uma série de portas e janelas e coisas de móveis históricos, e ela é muito orgulhosa de contar isso para as pessoas que vão no Airbnb, né? Você vai lá e você vê que isso está ali. Só que, fora essas coisas todas, ela comprou os 2 vasos sanitários, as cubas do banheiro, que você não sabe, porque você chega lá,
É um vaso sanitário Deca, é uma cuba de apoio, sempre confundo apoio e sobrepor, mas enfim. É uma cuba Deca numa bancada de Carrara. Tudo foi desmontado, mas as portas e as janelas foram desmontadas de uma casa do começo do século XX. Os vasos e as bancadas e as pias foram desmontados de uma casa de 2010, assim, que estava ali no Horto Florestal e foi demolida para fazer um prédio. Então, eu acho muito legal que, às vezes, até no mesmo projeto, tem momentos onde a ideia é reutilizar para que aquilo seja visto como reuso, ainda que seja visto como reuso, às vezes com um grande nível de restauro, às vezes com uma pegada mais rústica, mas tem momentos onde a ideia é o reutilizar para, por exemplo, ser mais ambientalmente correto, mas também economizar, né? Obviamente. Agora, arquivo está... Os camarotes da Fonte Nova estão trocando, né? Eles estão fazendo uma reforma, estão trocando todos os camarotes da Fonte Nova. A Arquivo está com um lote de 45 vasos sanitários que eram dos camarotes da Fonte Nova. Vasos sanitários Deca. Eu vou passar lá, vou levar, que eu tô com um problema, já vou passar lá daqui a pouco. Cabas, você solta a foto do casarão que a gente mostrou, até para mostrar interno do casarão, para o pessoal entender. Essa daqui... Primeiro... Essa é dentro do casarão, inclusive. Essa é dentro do casarão. Da nossa equipe. Eu, Natália e Fernanda somos os sócios. Natália é quem, Pedro? Natália é... De verde, no meio? A menina do meu lado, na linha do fundo. Sim. E Fernanda é essa de verde. Tá. Então, somos nós três os sócios. Agora a equipe já girou um pouco, porque essa foto é do ano passado. Tá. Mas tem Diego, Vitor e Manolo, que trabalham com a gente no estoque, que também trabalham um pouco na marcenaria, com os restaurantes. Então, por exemplo, você comprou uma porta lá, que está com o buraco da fechadura, você precisa fazer um preenchimento ali, esse tipo de serviço a gente faz. E, no caso aí, é Rafa, Ana e Wilson, que era a nossa equipe ali de estágio mais vendas, mas que agora mudou um pouco. A gente está com outra Fernanda, que é de logística, Leandro, que está em vendas, João, que é um arquiteto intercambista da Escola da Cidade, de São Paulo, veio passar 6 meses com a gente, e Júlia, que é estagiária também. Então, somos 10 pessoas no total. No total. Passa a foto aí, Cabas. Então, aqui, essa é a grade que ela separa a área de garagem da área dos apartamentos do Casarão 28. E essa grade era a fachada do Aquibeu, ali no Corredor da Vitória, né? Que era a escola de inglês, tinha o teatro também. Na biblioteca da UFBA tinha uma coisa parecida ou não? Foi Naya que fez isso? Na biblioteca da UFBA tem uma coisa parecida. Mas esse desenho é muito interessante porque... isso é uma coisa legal também. Então, a Arquivo, ela não está só interessada no reuso enquanto sustentabilidade. Ela está interessada no reuso por vários motivos, mas um dos motivos, claramente, é uma maneira de preservar a memória para além do edifício tombado como um todo. Então, essa grade é um desenho de Gilberto Chaves. Gilberto Chaves é um dos grandes arquitetos baianos que é autor, por exemplo, da Casa de Jorge Amado, a do Rio Vermelho, que é a Casa do Rio Vermelho. Então, isso daqui também é a memória do desenho de um arquiteto. Pai de minha amiga Cristina Chaves, diga-se de passagem. E aí, o Aquibeu do Corredor da Vitória foi demolido e hoje em dia está lá o Alive, que é um empreendimento da Civil, com a CAP e algumas outras... Acho que é GAN, né? O projeto da GAN. Projeto da GAN. E aí foi muito legal esse projeto. Foi a primeira, então... Isso é muito importante, assim. Eu acho que quando você fala das pessoas... Eu acho que ainda que a gente esteja tendo uma recepção boa, eu acho que a Arquivo depende muito de pessoas e de empresas que acreditaram no Arquivo, tanto no começo quanto hoje em dia, assim. E a Civil e a Capa são as principais. Então, a Arquivo, nesse momento, ela era uma empresa que pegava pia de obras de amigos da gente, arquitetos, e pegava e botava no OLX. E tinha um Instagram vendendo como se estivesse fazendo a maior coisa do mundo, mas essa era a realidade. Então, era uma coisa muito pequenininha, eu e Natália, naquela época. E aí, liga Carlos da Capa pra gente e fala, olha, a gente vai demolir o Aquibeu do Corredor da Vitória, a gente queria fazer uma ação com vocês. Então, foi a primeira vez que a gente entrou num prédio imenso. Carlos é Carlos Andrade. Carlos Andrade. Cara, super interessante. Assim, então, foi um cara, ele e Rafael Valente, que botaram o Aquibeu na nossa mão, falaram, olha, a gente não precisa que vocês paguem por esses materiais e a gente só tem 2 demandas. A primeira é que parte dos materiais desmontados sejam doados. E a gente fez uma parceria que foi uma doação para a comunidade de moradores da Ladeira da Preguiça. E a outra demanda deles
era que os brindes para quem comprasse os apartamentos do Alive fossem feitos a partir dos materiais do Aquibeu. E aí a gente juntou com a Oficina Pau d'Arco, que são 2 amigos que têm uma marcenaria especializada em madeira de demolição, e a gente fez pequenos amplificadores acústicos, que como se fosse uma JBL sem amplificação, que você bota o celular e ela amplifica o som, e isso foi feito a partir dos pedaços das janelas do Aquibeu. Então teve essas 2 ações, assim. Fantástico. Pode passar. Esse daí é um projeto. E olha, eu quero fazer uma autocrítica para me explicar uma coisa. Quando eu falo Frankenstein, eu falo no sentido de colagem de vários materiais. Mas esteticamente pode ser muito rico, é rico, sabe? Muito feio. Não, mas aí que tá, Bela. Mas é que tá. Tudo. Não, mas Isso é aí que tá. maravilhoso. Isso aqui é fantástico. E não é, sabe? Mas isso não é Frankenstein. Não, claro que então, não. eu posso é só para tentar me explicar. E olha, te digo, na aula você me deu uma resposta boa e hoje você deu uma resposta melhor ainda, diga-se de passagem. Até para falar, olha, tem projetos e projetos. Eu quero estar mostrando aqui coisa de altíssimo nível. Eu acho que assim, como toda loja, assim, também, eu acho que tem muita gente que compra material na Arquivo e faz um projeto horrível. Eu acho que a questão, o ser reutilizado pode levar tanto pro bom quanto pro ruim. Mas eu acho que os projetos feitos com matérias da Arquivo estão acima da média da cidade, eu diria. Mas tem de tudo. E você se coça, Pedro, para fazer? Bela começou o programa, Arquivo não é arquiteto propriamente dito. Mas você se coça, fala, não, você fez projeto, você faz projeto. Claro. Eu sinto que eu sou um arquiteto... Não faz do começo ao fim, é isso que ele falou, né? Eu sinto que eu tenho tirado o tesão da arquitetura muito em coisas de escala menor, né? Então, o desenho de mobiliário é uma coisa que a gente tem se envolvido bastante. De bancos, estantes, às vezes sob demanda. Então, às vezes a gente faz uma estante específica para um espaço com um arquiteto. Então, a gente faz muito isso com Vitória Nizarala, um arquiteto que tem trabalhado bastante nisso. Então, o arquiteto consegue estar junto com vocês no processo criativo. Consegue. A ideia, inclusive, é essa, de criar juntos. Mas eu acho que tem uma demanda que é, por exemplo, uma coisa que a gente enfrenta com vários arquitetos, que é o desenho para o material reutilizado. Você não pode fazer uma estante que todo o detalhamento dela está pensado para ser uma estante de MDF e entregar para arquivo e falar, quero isso de madeira. Então, cada material tem a sua lógica construtiva, né? E eu acho que cada vez mais, então, assim, teve momentos onde o arquivo pegava várias coisas e hoje em dia a gente cada vez mais tem demandado dos arquitetos isso, assim, de que a gente pega desenhos que estejam sendo feitos para uma lógica construtiva do material de reuso. Então, volta aí um pouco para aquela imagem do casarão. O que isso quer dizer, né? Então, por exemplo, nessa foto, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo 2 cadeiras que eram do Baby Beef. A gente está vendo aquele palco, né? Porque esse apartamento todo ele tem uma vista para a Baía de Todos os Santos. Ele está alinhado... Esse é o seu? Esse é o que eu morava, eu me mudei agora. Você mudou, foi? Esse apartamento ele é exatamente alinhado com as torres da Igreja da Conceição da Praia. Então, a vista é ali para o Forte São Marcelo e tal. E aí, o que é bem específico nessa estante, né? Essa estante, ela é uma estante que ela tem 2,10 metros de largura. Por que ela tem 2,10 metros de largura? Porque se a estante tem 2,10 metros de largura, isso significa que a minha mesa consegue ser uma porta semioca, que é o que ela é aí. Então, é uma porta semioca padrão, 2,10 metros. Foram desmontados de uma casa, foi usado como bancada. E isso significa também que as prateleiras são feitas a partir das aduelas dessa mesma porta. Então, eu estou fazendo uma lógica onde a largura da minha estante está dialogando com as dimensões dos materiais que eu encontro. Claro que, assim, a madeira eu posso cortar, eu posso fazer uma estante mais curta e tal. Mas eu tenho que imaginar que, por exemplo, uma estante de 2,50 metros de largura, ela já vai depender de achar materiais que são mais difíceis. Você está vencendo um vão espetacular, hein? Espetacular. Então, agora... Se for menor também, você vai ter que cortar. Então, tudo bem. Custo tudo, né? Então, exatamente. Então, entender como a lógica do meu desenho, isso não quer dizer uma coisa de acabamento. Eu posso pegar uma estante desse tipo e fazer um acabamento finíssimo, assim, a lógica dessa é mais rústica, mas eu posso ter um acabamento ultra fino. Mas como o meu desenho dialoga com o que apareceu, né? Então, agora, por exemplo, do Otton, a gente tá com todas as aduelas do Otton. Essas aduelas são aduelas de pau d'arco, que é uma madeira, assim, incrível, de 25 centímetros de largura. Então, a gente tá com prateleiras perfeitas. Se você consegue pensar...
pronta. Você vai aparelhar, você vai lixar, você vai coisar. Você pode botar uma mão francesa e pode usar essa prateleira. Isso aqui é uma instalação de museu, né? Isso é uma exposição que a gente fez. E aí já é um trabalho lá, isso daí é na UFRJ. Então também tá tendo esse trabalho. Eu acho que o arquivo... Ela tá nesse diálogo entre o acadêmico e uma coisa muito... Então, assim, ao mesmo tempo que ela é uma empresa de Excel, assim, muito engenharia, no sentido de estar sempre... E varejo, tá vendendo? E varejo, e tá em diálogo com arquitetos do meio acadêmico, mas também do mercado mesmo, assim. Ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa muito acadêmica, que é entender que a formação de arquitetura que a gente tem hoje em dia, ela tá muito defasada no sentido de ensinar os alunos a lidarem com o material reutilizado mesmo. Então, esse foi um trabalho que a gente fez na UFRJ que é bem engraçado, assim, né? Então, a UFRJ, como toda universidade pública, ela tem problemas de dinheiro. E aí, uma das coisas que aconteceu foi que, em 2020, teve um incêndio lá, durante a pandemia, ou 2021, onde um dos andares, que é o 8º andar, se eu não me engano, pegou fogo. A UFRJ pegou todos os materiais desse andar e colocou num depósito, porque ela não estava nem com grana para pagar o bota-fora. Então, todos os materiais desse andar foram, os que pegaram fogo e os que não, foram para um depósito que estava trancado, numa sala no térreo. Então, e aí a gente fez um ateliê junto com outros arquitetos, com Juliana Iaco, Ingrid Colares, Carlos Zebulon, César Jordão, Roberto Mata e Gabriel Martucci, que era, vamos investigar esse depósito. Então, era pegar os alunos, botar eles para entrarem naquele depósito, medirem as coisas, catalogarem e fornecerem de volta para a UFRJ um catálogo de tudo que estava escondido ali, né? Para mostrar, olha, vocês, a partir de agora vocês podem, quando precisar fazer uma reforma na faculdade, quando precisar fazer alguma intervenção, ou mesmo os alunos para os trabalhos, podem usar os materiais desse depósito. E aí a gente fez uma exposição também, onde a gente pegou alguns materiais mais icônicos e mostrava isso para os alunos da faculdade. E não deixa de ser estético e não deixa de despertar curiosidade, não é? Sim, sim. Você passa a foto aí, Cabas, outra, por favor. Cabas pediu... Então, esse é um exemplo muito grande de como a gente resolve o tesão da arquitetura, né? Então, esse é um projeto de Vitória Nizará, Liana de Carvalho, para a Casa Castanho, ali da Barra. E essa janela fica logo no fundo. Então, é um projeto que tem muitos materiais novos, tem muita coisa da arquivo também, mas tem muita coisa da arquivo que as próprias arquitetas e as clientes se resolveram, né? Foram lá no arquivo, decidiram juntas, compraram e colocaram no projeto. Elas mesmas resolveram o restauro, resolveram as outras coisas. Mas tinha esse espaço aí que é um balcão do café, né? E aí elas chegaram com essa demanda. Olha, a gente queria que esse balcão do café fosse uma coisa meio icônica, feita de materiais reutilizados. E queria que fosse projeto da arquivo, inclusive, né? Então, essa parte do projeto, elas tinham um projeto base, que a gente quer uma janela que abra para cima e uma janela que abra para o lado. Era basicamente isso, mas era diferente. Então, elas deram para a gente esse projeto base com as dimensões para arquivo trabalhar. E aí, o resultado é esse, né? E aí eu vou dizer, aquela janela, a guilhotina, né? Da direita, é uma janela da sede da CEPLAC, que ficava no Corredor da Vitória. CEPLAC, comissão... do Cacau. Alguma coisa do Cacau. Meu avô vai me matar, que ele trabalha na CEPLAC. Eu sei, sou boa figura, diga-se passagem. E aqui a janela da esquerda são 2 folhas de janela, que era do edifício Ângelo Roncalli, um edifício que fica ali na frente da Delicia, na Graça. As janelas ali... Então, esses edifícios que atualmente estão fazendo retrofit de fachada, onde troca todas as janelas de madeira por janelas de alumínio, né? Então, um retrofit desse, às vezes, bota 300, 400 janelas de peroba rosa, que, se não fosse arquivo, realmente seriam descartadas, assim. Isso eu sei porque a gente estava envolvido ali, né? Eu vou até dar uma pausa aqui e falar um negócio. Rapaz, Mário Figueiredo, o arquiteto, a 3ª ou 4ª vez que eu falo dele aqui, ele fez um negócio que eu achei muito interessante, ali onde tem aquela casa de esquina do Bluefit. Ele pegou as esquadrias de madeira que estavam detonadas. Casa de esquina do Bluefit. Tem um Bluefit e tem um negócio ali perto do Ângelo Roncalli, que eu digo, em frente ao Bradesco, do outro lado da rua. Ele usou uma técnica que ele meio que queimava a esquadria para recuperar a esquadria antiga de madeira, e recuperou toda, aquela original. Ficou maravilhoso ali também. Um dia eu chamar ele para ele me explicar. Não, tem alguns processos, assim. Isso é uma coisa que arquivo faz hoje em dia. Se você quer comprar uma porta lá, a porta tá pintada e você precisa do serviço de remoção de tinta, a gente faz, mas a gente faz com um fornecedor que
que é a lã, que ele dá um banho de soda cáustica. Sim. Mas são processos diferentes, assim. Como numa obra é mais difícil para você fazer isso, o maçarico é bem comum, assim. Eu acho que tem o removedor de tinta, né? Que é aquele striptease. Que é o mais eu usei comum. outro, um terrível. Mas enfim, tem outras marcas. Tem o removedor de tinta, tem o maçarico, tem esse banho de soda cáustica e tem o jato de areia, assim. São algumas maneiras de tirar a tinta dessas esquadrias. Né? Eu fui tentar usar um desses, e esse, não sei se era o striptease, um outro, tinha outro nome, que se tivesse striptease, obviamente... você lembraria. Lembraria. Rapaz, o negócio caiu na minha mão, Cabas. Me queimou todo. Precisa de técnica. E eu todo tabaréu lá, sem luva, sem nada, o negócio bateu em mim, eu fiz... Olha, contrate um profissional. Deixe isso com arquivo. Não acho que você sabe fazer, minha gente. Melhorem. Vamos lá, mais foto aí, Cabito. Passa aí, por favor. Esse eu acho que foi premiado. O projeto é o Danai. O Casarão 28, como um todo, ele é premiado. Ele foi premiado no Arxon Nobel, o Tomi Otaki, que era o maior... Agora mudou um pouco, que o Tomi não está mais fazendo uma premiação, mas era o maior prêmio do Brasil. Acho que quem ganhou já da AIP ganhou com a Commons uma vez. A Commons. E Adriano da Sotero ganhou com a requalificação do Bonfim. E aí, num outro ano, a gente ganhou com o Casarão 28. O Casarão 28 fica na famosa Rua Chile, onde estão acontecendo as mostras da Casa Conceito, 2025, onde estão tentando tirar a prefeitura de lá, sede de Lelé, a qual eu tenho batido na tecla para que não tirem, onde tem o Tira Chapéu e também tem o Gorges, que também tem o Casarão 28. Premiadíssimo, tá? Conheçam. Eu acho que... Voltemos lá, Cabito. Desculpa essa rasgação de seda aqui, mas é que eu acho que merece incensar o trabalho de vocês, da Naya, enfim, da toda a equipe. A galera tem feito um trabalho maravilhoso. Aí é arquivo, né? Aqui é arquivo. Ó, então, Bela. arquivo... Voltando para arquivo, a gente... Você vai deixar Pedro doido, viu, Cabas? Você vai deixar Pedro doido. Eu vou deixar você doido, você deixando... É isso, a gente não sai daqui muito lúcido, não. Então, mas isso também é bom. A Arquivo, ela trabalha com qual é a crise da economia circular, né? E aí eu não estou falando só de reutilização de materiais. Mas a principal crise é que para circular com pouca distância, né? Então a definição de economia circular depende de espaços para estocar material no centro da cidade. E esses espaços foram ficando muito caros. Então, quando eu preciso competir o valor da porta que é vendida na Arquivo com o valor de uma porta que vem do Pará, por exemplo, a parcela do custo de estoque é a crise. E a Arquivo, hoje em dia, assim como várias outras empresas do tipo, resolve isso a partir de parcerias. Então, a gente opera num terreno ali na Rua Macapá, 420, é do lado do Diliana, é o restaurante, que é cedido pela Civil. Então, é um terreno que a Civil eventualmente vai incorporar, mas enquanto ela não incorpora, ela cede isso para uma empresa de economia circular. Isso é um uso temporário para um terreno que é muito mais interessante do que montar um estacionamento, do que montar uma farmácia, do que todos esses usos que a gente conhece desses terrenos que estão aí para especulação, né? Então, como é que eu posso fazer? O Arquivo também fala sobre isso. Como é que os terrenos temporários da cidade podem ter utilidades públicas mais interessantes? Então, você imaginar que durante 4 anos da Civil cedendo esse terreno para Arquivo, esse terreno viabilizou mais de 300 toneladas de material reutilizado, né? Como é que isso se compara com eu comprar um terreno e botar um estacionamento ali e sentar em cima desse terreno por 10 anos, assim? Então, é uma coisa que a gente sempre está batendo na tecla, porque eventualmente precisaremos de um outro terreno e a gente acredita que esse é um uso, uma funcionalidade... A gente já tem um modelo de negócio onde, para a gente, se a gente tiver um contrato de 4 anos, é super viável. Nossa infraestrutura é de circo, a gente fala. Então, a gente consegue desmontar tudo em um lugar, levar para o outro, operar por 4 anos, depois se mudar. Então, e é muito legal, porque é uma casa na Rua Macapá. Quando a gente for sair dessa casa, a gente ainda vai desmontar ela, então vai ser um pacote completo, assim. Atenção, poder público, olha que interessante para investir. Tanto o Estado, quanto a Prefeitura, Jerônimo, Bruno Reis, André Fraga, você que é da área. Por favor. A gente bate na tecla. Para mim, o sonho da Arquivo talvez não seja o sonho de minhas sócias, porque isso tem a ver com onde cada um mora também, né? Todo mundo quer trabalhar perto de casa, mas o sonho para mim era comércio, assim, porque é um bairro que vai ter muito retrofit nos próximos anos.
A gente já analisou, a gente já fez, por exemplo, a gente já fez uma análise dos edifícios. Então, lá tem edifício que a escada de incêndio não é enclausurada, então a gente sabe que na atualização vai precisar enclausurar, e que a escada de incêndio, por exemplo, tem todos os pisos de mármore ou todos os pisos de jacarandá. Então, imagine um edifício de 12 andares. Então, a gente sabe que ali, nos processos de retrofit, vai ter muita saída de material e saída de material de qualidade. E a gente pensa que é exatamente esse seria o trabalho da prefeitura, que quando ela fizesse uma mudança no PDDU, ela não só estivesse pensando no que ela pensasse na quantidade de demolição que aquela mudança do PDDU vai gerar e ela trabalhasse para isso. Então, por exemplo, muda o PDDU do Horto Florestal, era um bairro de casa, passa a ser um bairro de prédio. Eu preciso antecipar a quantidade de demolição que essa mudança no PDDU vai gerar e montar ali um centro de reuso para que as casas possam ser desmontadas e esses materiais tenham o destino correto, né? Então, como é que eu penso a transformação da cidade também de um ponto de vista de preservação material? Dando um exemplo, a Prefeitura de Paris. A Prefeitura de Paris é um grande reutilizador, porque todas as ruas de paralelepípedo de Paris, o paralelepípedo é da cidade de Paris. O que isso significa? Que se eu tenho uma licitação para fazer a reforma de uma praça, para fazer uma reforma de uma rua, e aquela rua tem piso de pedra, a contratada é obrigada a tirar aquele piso de pedra e mandar para o depósito da cidade. Então, isso fica no depósito da cidade e a contratada, para fazer a nova coisa, sempre que ela for ter um piso de pedra, ela é obrigada a... Não é nem comprar, ela é obrigada a retirar aqueles materiais do depósito da cidade e colocar. Então, é entender que o reuso ele pode funcionar não só numa escala de... Interiores. De privado, de interiores, de arquitetura de privado, mas o próprio Estado poderia fazer muito isso. Então, como é que numa reforma como, por exemplo, a do Teatro Castro Alves, que está acontecendo agora, que a gente sabe que eles estão fazendo algumas coisas no sentido de tirar o palco e reutilizar numa outra parte e tal, ou, não sei, a Casa do Carnaval. Eu acho que foi muito legal, porque a gente já teve alguma conversa com o pessoal da prefeitura. E aí, a primeira vez que eu fui naquela Casa das Histórias, eu fui mapeando, né? O que é a Casa das Histórias? É um museu da história de Salvador. Um museu da história de Salvador deveria estar sendo construído com materiais da história de Salvador. Então, eu lembro que quando eu fui naquilo, eu ia mapeando, assim. Então, eu falava, o degrau dessa escada todos os degraus dessa escada foram novos, claramente era uma coisa que a arquivo teria em estoque ou que a prefeitura está demolindo de algum edifício. A expografia foi feita com material novo, poderia ter sido feito com tal material. Então, entender como, eu acho que voltando para aquela equação, né? A arquivo, ela vira uma... ela tenta resolver a coisa do ponto de vista da oferta. Então, como é que a gente fornece para os arquitetos materiais de segunda mão de qualidade, mas isso precisa ser resolvido do ponto de vista da demanda. Então, o arquiteto ou o poder público que demanda materiais de segunda mão no seu edifício, ele está fomentando o crescimento da indústria nacional. Acho que isso tem uma análise... É muito parecido com os modernos. Então, assim, por que Niemeyer e Lúcio Costa fizeram Brasília toda de concreto? Não só porque era o que fazia sentido no desenho deles. Eles acreditavam que fazer o edifício de concreto, aço, cimento, areia, estava fomentando a indústria nacional. Então, o arquiteto ele se via como um ator que estava avançando a indústria nacional. O que é que o arquiteto de hoje em dia tem que fazer? Ele tem que avançar a indústria da economia circular. Então, entender, eu como arquiteto, cada material que eu boto num projeto, isso vai destinar dinheiro, vai destinar PIB, e esse PIB pode ser destinado ou para extração de materiais, ou para materiais novos, ou para corte de madeira no Pará, ou para economia circular, ou para restauradores, ou para arquivos. E arquivos, porque eu digo que não é só arquivo, né? Então, como é que o material que eu boto num projeto está movimentando um certo tipo de economia? Eu acho que a Arquivo vê muito isso e vê o poder público como um grande potencial disso, né? Um demandador de potenciais materiais. A gente acredita que o poder público deveria ser exemplar. Então, ele deveria botar o exemplo para que os outros seguissem. É um tema que agora, eu bati na tecla... Enfim, esse tema. 2 vezes, eu bati na tecla 2 vezes do relatório
da Brundtland, de 87, porque é um tema que é muito recente. Então, até que o poder público, até que essas políticas sejam implementadas, levam tempo, mas a gente está aqui para exatamente. O prêmio que a ArcDaily deu a vocês é didático nesse sentido. A chamar aqui para o No Prumo, que já era uma coisa, eu já tinha conversado antes com você, falei, Pedro, eu quero você lá um dia para a gente bater um papo sobre economia circular, sobre Arquivo Salvador, que a sustentabilidade não é só, como o Pedro falou, não é só o telhado, a parede verde e tal, inclui questão social, você contratar restauradores. Aqui, antes de começar o programa, Pedro falava da dificuldade de encontrar esse tipo de profissional, por exemplo, né, que é um profissional que está meio em desuso. Fala isso, não foi? Você estava não, acho que é bem legal. E eu acho que restauro, não tem. E eu acho que quebra, por exemplo, porque eu acho que, enfim, na Arquivo recebe muitas pessoas que são interessadas no arquivo. E aí, geralmente, a fala é um pouco, esses arquitetos de hoje em dia... Bota como se fosse só uma crise estética, sabe? Então, assim, as pessoas estão tirando o piso de taco, porque todo mundo só quer botar porcelanato, mas não é só isso. Então, assim, atualmente... é uma coisa que se retroalimenta. Então, assim, as pessoas estão trocando piso de taco por porcelanato, ok. Mas, a partir disso, o cara que ele vivia de restauro de taco, ele termina migrando para um outro trabalho, deixa de ser um restaurador de taco. E aí começa a ter as pessoas que queriam manter o piso de taco, mas têm dificuldade de encontrar um fornecedor. E aí elas trocam porque elas não estão conseguindo dar restauro. Então, a coisa ela se alimenta, mas tem uma dimensão muito grande que é a dimensão do trabalho. Então, assim, a gente... vive numa cidade onde boa parte dos marceneiros migraram para o MDF, saíram da madeira maciça, e você encontrar hoje em dia um carpinteiro para fazer uma escada, para fazer um telhado, para fazer um móvel de madeira maciça é uma coisa super difícil. E é super difícil porque a coisa vai se alimentando. Então, eu entender como arquiteto que eu tenho um papel de gerar demanda para esse tipo de coisa é muito interessante. Assim, eu acho que e é muito interessante porque eu acho que os arquitetos não se veem assim, né? Eles não se entendem como prescritores de material. Da mesma maneira que os médicos não se entendem como prescritores de remédio, principalmente. Mas os fornecedores entendem eles assim. Então, o fornecedor que seja entende o arquiteto como um prescritor de material, da mesma maneira que o fornecedor de remédio, a Pfizer, entende o médico como um prescritor de medicamento. E aí todo um trabalho é feito em cima disso, né? O trabalho a partir das comissões, o trabalho a partir das vias. Então, isso já é feito, mas o arquiteto ele precisa tomar isso para si e entender assim, olha, ser um prescritor de material não é uma coisa para me envergonhar, porque eu estou tendo em minhas mãos a possibilidade de decidir como 40% do PIB de um país está sendo investido, porque 40% do PIB é construção civil. Então, entender que os arquitetos, de alguma maneira, têm em mãos a habilidade de destinar tanto dinheiro para certas cadeias produtivas, para certos tipos de trabalho e não para outros, isso é uma relevância para o arquiteto muito maior, talvez, hoje em dia, do que fazer o espaço bonito. Não que isso não seja também, né? Mas entender como... enxergar como isso é uma coisa interessante, assim. Eu acho que o prêmio do ArcDaily veio muito daí, assim, de um entendimento do arquiteto para além da noção de projeto, né? Eu queria saber mais do prêmio, que você foi só pincelado lá no começo. Como é que não foi um prêmio que vocês se inscreveram? Não foi um prêmio que a gente se inscreveu. Conta um pouquinho da história dele. O prêmio, o nome dele é Next Practices, então ele premia as práticas do futuro. São 15 práticas no mundo. Algumas delas são escritórios de arquitetura. Então, aqui no Brasil, fora a gente, esse ano ganhou Juliana Ayako, que é uma amiga da gente do Rio, uns projetos assim... lindo, mas trabalhando enquanto escritório de arquitetura. Mas tem, por exemplo, uma prática que está trabalhando com restauração de monumentos na Síria. Durante ali aquele contexto de guerra e tal. Então, tem práticas fazendo trabalhos muito diferentes, mas que de alguma maneira estão ligados à arquitetura. E a Arquivo foi um dos selecionados. Essa seleção ela é feita. Primeiro, os curadores do ArcDaily, semanalmente, eles mandavam ideias de práticas para uma lista geral. Isso virava uma lista muito grande, que eles depois reduziram. E isso foi mandado para um júri externo, que para a gente foi muito feliz, porque assim, tem arquitetos que são
grandes ídolos meus, né? Gabriela Carillo, que é uma arquiteta do México, e alguns outros. E aí esse júri decidiu lá. Mas até para mim é muito difícil entender como isso foi feito, assim, né? Eu sei que a Arquivo tem um site, porque, por exemplo, o que eu fico mais curioso é que a Arquivo... Isso, você tá na sua casa, nada. Não, e tem essa coisa que vai tanto o tomar site você quanto o ganhou. Instagram da Arquivo não são montados Com essa para gringo, por exemplo, assim, né? É tudo em português, É local, a gente tá falando de economia circular. não é tão local, tem textos ali, mas assim, por exemplo, o Instagram da Arquivo, ele tá muito dedicado a mostrar... É uma loja, ele tá muito dedicado a mostrar para as pessoas daqui, por exemplo, que agora eu tenho 280 portas de treliça de pau d'arco do Otton. E ele tá mostrando os projetos que são feitos com os nossos materiais, mas ele não tá tão dedicado a mostrar o projeto total da Arquivo, né? Então, de alguma maneira, alguém leu o suficiente para entender o que era aquilo, apresentar isso para o júri, para que o júri tomasse a decisão. E a gente fica muito feliz que isso tenha acontecido. E agora, com o prêmio, a gente está, enfim, fazendo um novo site, fazendo todo um novo modelo de comunicação para entrar em contato com esse internacional, assim, né? E com esse nacional. Eu estou escutando uma voz aqui do além, por favor. Bom dia. Pedro, bom... Cadê sua escada? Bom te ver. Pois é, rapaz. Então, a gente vai fazer nossa escada. Com certeza. Ó, primeiro, eu queria te parabenizar, dizer que eu sou fã da Arquivo, né? Tive a oportunidade de conhecer, primeiro através de Rafa Valente, meu irmão, que é um fã do trabalho de vocês. E eu tive lá, fiquei bobo com tanta coisa linda, maravilhosa, que a gente já não vê mais. Não tem mais em prateleira, né? Esse tipo de material. E coisa que, inclusive, eu fiquei perdido para a escolha da minha escada, porque tem tanta opção que você fica, pô, esse não, mas esse, pô, mas aí você vê mais um tipo de tábua que você fala, meu Deus, isso aqui fica lindo. E eu acho que até que eu pensei melhor fazer esse negócio com um retalho de cada tábua. O que é que vocês acham disso aí? Rapaz, a gente conversava Eu sobre... acho lindo fazendo degradê, assim. Fazer um negócio realmente degradê, assumir um negócio multi-madeira. Vem escuro lá de cima, quem entra Eu tô menos achando que você luz fez um natural, Frankenstein. Eu acho que quando Pedro vem fez pra luz Frankenstein. natural, chega Não, na madeira ainda- carvalho bem clarinha. Fica Aí, ó, linda. pronto. Pedro fez Frankenstein. Você foi eleita arquiteta da escada, Bela. Você não, você chamou minha escada de Frankenstein. Mas, Pedrão, eu quero saber de você o seguinte, cara. Essa dúvida eu não tirei lá com as meninas, que inclusive foi super bem recebido por elas. Mas, e eu também não sei se vocês já falaram isso aqui, desculpem se já falaram, mas é o seguinte, quando você vai em uma casa que está sendo demolida e que tem muita riqueza de madeira lá, né? Vocês fazem como? Assim, vocês precificam aquela madeira, como é que se fala? Matéria-prima? Ou é a pessoa que está demolindo a casa que fala assim, me ajuda a tirar isso daqui? Por exemplo, eu imagino que deva ter várias situações, né? Tem várias situações. Eu acho que depende muito. E o que eu diria é que, assim, minha semana é recebendo imagens de pessoas, mas, assim, em resumo, depende do prazo que a pessoa tem, primeiro. Então, assim, às vezes a pessoa tem um apego àquilo ali, então, minha avó construiu essa casa e ela acha que aquilo vai ser milhões. Aí eu falo, não, a Arquivo é um revendedor, então, assim, a gente vai comprar num preço que é o preço de revendedor. Se você quer vender por milhões, vá no LX, divulgue no Instagram. Boa sorte. Eu acho que assim, a Arquivo, ela muitas vezes ela quer solucionar o problema da pessoa. A pessoa que está com o tempo para fazer ali a venda. Então, assim, teve uma pessoa que a gente foi lá, fez a avaliação, ela falou, não, eu prefiro eu vender eu tudo mesmo. Aí foi lá, começou a tocar a obra com os pedreiros. Na loucura, 2 semanas depois, ligou pra gente e falou, eu não aguento mais isso aqui. Tira tudo daqui. O resto que eu não aguento mais. Então, assim... O trabalho da Arquivo é simplificar, e o que a gente entende é que o retorno ambiental ou do conceito é maior do que o retorno financeiro, ainda que vai existir um retorno financeiro. Então, por exemplo, no caso do Otton, vou dar um exemplo, né? O caso do Otton, ele teve 3 momentos. Então, o primeiro momento foi o Otton, a Moura, contratando a gente para prestar uma consultoria para eles, onde a gente iria mapear todos os materiais e apresentar para os arquitetos responsáveis pelas áreas comuns
para eles desenharem as coisas. Então a gente foi, mapeou tudo, fez desenho e tal, e apresentou para os arquitetos. Olha, vocês têm esses materiais. Aí os arquitetos disseram, desses materiais que vocês apresentaram, eu vou pegar a porta de armário, eu vou fazer as luminárias do restaurante, eu vou pegar os rodapés, vou fazer as mesas de centro, eu vou pegar essas outras coisas e vou fazer um estante. Aí a gente faz um protótipo de cada para entregar para a Moura quanto isso vai custar, qual é o padrão de acabamento, para diminuir no orçamento de uma construtora o risco. Então, assim, o que a gente quer é dar o máximo de previsibilidade possível. Isso foi feito, essa etapa foi fechada, mas assim, de 280 portas, eles vão reutilizar 27. O que faz com todas as outras? Aí tiveram 2 momentos. Primeiro, eles contrataram uma leiloeira, que organizou um leilão lá dos espelhos, cadeiras, todas essas coisas. O Arquivo participou desse leilão, venceu alguns lotes e tal, mas participou como qualquer outra pessoa poderia ter participado. E aí depois a gente identificou que, e isso é uma coisa bem importante do olho, né? A leiloeira que eles contrataram não colocou nos lotes do leilão uma infinidade de materiais que a gente já tinha visto que ia ser descartado, que era super interessante. Aí a gente entrou com o questionamento e falou, como assim a leiloeira não considerou? Considerou que isso daqui era resíduo e não que era um material digno de estar num leilão. Aí eles falaram, agora o leilão já foi feito, e aí a gente fez uma proposta de compra e comprou esses outros materiais. Então, é importante mostrar que no final, por exemplo, nessa situação específica, a Moura terminou ganhando mais dinheiro contratando a gente para fazer uma consultoria do que eles gastaram, porque no final eles terminaram vendendo materiais que não tinha valor de venda para eles, né? Isso numa escala grande, assim. Aí a gente fez a consultoria que foi paga, um valor de consultoria, e fez... Nesse caso da Moura, a gente comprou em parcelado, mas eventualmente a gente faz consignação, eventualmente, como é reforma de apartamento, raramente a gente compra os materiais. Se a gente for desmontar, a gente não vai comprar, porque o custo de você ir lá com a equipezinha, subir, desmontar uma bancada de pia, tal, não sei o quê, o custo de desmontagem já é muito alto, não justifica um valor de compra. Piso de taco, a pessoa tira com o pedreiro dela mesmo e a gente compra, mas já ensacado na garagem. Então, assim, realmente tem diversos modelos. Quando é uma casa e está na mão da pessoa, ainda não está na mão da construtora, ela precisa ter um contrato indicando que ela tem esse direito, né? Porque às vezes a construtora compra porteira fechada, que chama. Mas aí ela tendo esse contrato, a gente vai lá, mapeia todo e faz uma proposta que pode ser, ou você desmonta e entrega no arquivo e a gente te paga X, ou o arquivo vem, desmonta e paga Y. Então, muitos modelos. 1000 maneiras de preparar Neston, né? Agora, vou encerrar a minha participação aqui, deixando logo uma bomba aqui. É uma bomba, né? Outra bomba. Eu não consigo compreender uma pessoa que tem experiência de botar o pezinho num piso de madeira, mandar arrancar e botar porcelanato. Pronto. Depois dessa eu vou embora. Isso não é bomba, não? Mas eu tô acostumada com isso todos os dias. Fico lá, o cliente. Eu vi que você tem 15 dias. Não deixem isso acontecer, pelo amor de Deus. Não deixo, mas ele fica alucinado. Não tire. Eu tô com um cliente, que eu cheguei, o piso era de mármore, 40 por 40. Beleza, pequeno. Eu falei, gente, você vai botar um tapete grande, um sofá grande em cima. Não tire seu piso de mármore. Meu sonho é ter um piso grande. Eu vou tirar. Meu Deus, eu falei, tá. E eu falo mais, eu acho chorando, tchururu, horrível. Mas é o que acontece, né? E eu falo mais. O pessoal diz que arquiteto é psicólogo, mas arquivo também. Porque o pessoal chama a gente para desmontar o piso, né? Só que eles já estão um pouco ocupados. Porque eles sabem que não é o certo. E aí eles pedem a bênção da arquivo. Aí a gente chega lá e o cara sempre fala, vou tirar, né? Porque você sabe que tá muito escuro esse piso de pau d'arco. Aí pede pra eu não consigo. Aí eu falo assim, olha, eu vou adorar que você tire, porque vai ser dinheiro para arquivo. Mas assim, eu discordo. Tá fazendo uma besteira, não sei o quê. Faça as pazes com isso, tá tudo bem, bote o piso que você quiser, mas assim, não peça a minha opinião para eu te dar validação moral, porque eu discordo. Eu acho que tá fazendo uma besteira. E fala assim logo, tá escuro? Usa a luz da Arquiluz, que é nossa parceira. Vamos falar dos patrocinadores agora, Bela. Uma máquina de gancho, viu, velho? Bela, começa aí.
Solta aí, Bela. Velho. Quero mandar um beijo para Caio e Caio da 4 Estações, que tá aqui vedando maravilhosamente com essas persianas com guia. Que mais? Chique. E aí, gente, se você tá achando o seu piso de pau d'arco, tá deixando a casa escura, use a iluminação da Arquiluz. Vai deixar tudo mais claro para você. Você não precisa se preocupar com isso, viu? Aí você é só usar a luz, não precisa do... Esqueça a madeira nessa hora. E tem outra coisa, tem tipo que eu não vem aqui pra sentar nesse sofá. Depois que a gente botou o sofá, ele vem pouco, né? É. O sofá da Home Design Casual, antes de ficar naquele puff. Amanhã... Chora. Amanhã teremos inauguração. Você vai, Peu? Não vai, vou falar com ele pra ele ir amanhã. Isabela Von Flá não te convidou. Tô assinando Rapaz, que falta de educação. Assim que a gente descobre. Botei na berlinda. Da Home Design Casual. Muito bem. É... E mais, pronto. Biguito? Agora vemos... Pavimente, nosso lavabo. Pavimente. Pedro chegou aqui louco pra ir no sanitário. Nosso lavabo. Tá bonito. Já conheceu o nosso lavabo da Pave. Teornato, nosso parceiro, que Maurício tá em Marrakech, tá voltando de Marrakech, já deve ter voltado dessa altura do campeonato. Meu filho, apareça aqui. A gente tá aqui clamando sua presença. Vamos falar também da Uranus 2, que é nosso parceiro de muito tempo, que faz aqui esse material de PVC, impresso maravilhoso. E por último, eu que já acelerei tudo aqui, desci a ladeira Sunrise, que patrocinadora master dessa casa e dá um apoio fenomenal. Ontem, no dia 21 de outubro, foi aniversário de Daniel Reis e Isabela Von Flá, dois queridos, parceiríssimos. Isabela está aqui comigo, que ontem sacudiu os cabelos, não achava nem sequer o bolo no seu Instagram. Eu vou postar essa foto depois lá, vou dar um print screen. Parabéns, Bela, parabéns, Daniel. Obrigada. Pedro, meu amigo, estamos chegando ao fim do programa. Muitíssimo obrigado, é muito rico as informações que você trouxe. Eu acho que a gente precisa de mais Arquivo Salvador. Eu trago as meninas também, não venha só. Com certeza, na próxima a gente vem de equipe completa. Visitem Arquivo Salvador, abram sua mente, exercite seu olhar. Né, amigo? Vamos passar o endereço. Isso aí um pouquinho. Arquivo Salvador, tá? Rua Macapá, 420, do lado do Diliano. Entendeu? Facinho. É gostoso, eu já fui lá. Dá pra ir no zoológico depois. Depois comer uma massinha. Tá tudo lindo ali. Pacote completo. Pedro... Inclusive, desculpa, última, eu juro que é a última. Eu sei que vocês estão com o tempo histórico. Não, acaba de eu te dar uma garrafada aí. Inclusive, o charme da Arquivo já começa na rua, né? Uma das poucas ruas de Salvador com paralelepípedo. Eu que fui criado em Itaparica, pra mim aquilo é fenomenal. Você é no Arqueria ali, Pedro? Rapaz, será que a Arqueria é capaz da Arqueria ser até ali onde é Arquivo? Não, eu acho que é no Diliana. Acho que é no Diliana. Você não acharia uma flecha ali no Arquivo Salvador? É capaz, é verdade. E uma sangria. Eu amo aquela rua, bicho, amo. A casa do arquivo, ela era alguma coisa do ISBA. ISBA, né? Em algum momento foi alguma parte da faculdade do ISBA e antes disso... Foi a casa da avó de Saulo, da cria de imobiliário. Que massa, que massa. Ele foi lá uma vez olhar um negócio e ele chegou, rapaz, isso aqui era a casa de minha avó. Velho, o Pedro também, eu vou fazer essa propaganda dele que eu falei tanto, não sei se falei aqui no programa, ele também é artista, o cara tem um trabalho maravilhoso. Pedro, parabéns, você é um cara que merece vida longa, Arquivo Salvador. Estamos precisando de mais. Maravilha, obrigado Adriano, obrigado Isabela. Foi incrível. Valeu. Tchau, galera. Valeu.